Hoje a nossa roda do Blá é uma roda especial. A gente está com um convidado, o Luciano Esper. Ele estudou comigo, não vou falar quantos anos atrás, para não dedar aqui a nossa idade, mas ele é uma pessoa muito especial, muito bacana, e ele veio aqui para enriquecer a nossa roda e ajudar a responder uma pergunta. É uma pergunta complexa. O amor não tem idade, mas tem exigências. O que você acha, Lu? Seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Muito bem-vindo. A gente adora quando tem a visão masculina aqui. Isso, porque a gente. Essa frase, essa pergunta vem muito porque, gente, as mulheres ficam falando, pô, mas não tem homem no mercado, tá difícil, como as pessoas ou estão exigentes ou não estão exigentes e vão, né, em qualquer situação, não tem mais um compromisso. Isso, e a visão masculina? O que você acha disso? Primeiro, obrigado pelo espaço. Sejam gentis comigo, tá? Por favor, Seremos. por favor. Seremos que a gente precisa muito dessa visão aqui. Primeiro é importante dizer que eu posso falar sobre o meu ponto de vista, as experiências dos amigos que eu tenho. É difícil falar sobre homens de forma geral. Sim. Mas existe uma categoria que é que eu posso representar, que é a minha e deles, porque eu posso falar. A questão é, a gente quando chega nessa idade, 40 mais, 50, diferente de quando a gente tem 20 anos, a gente tem uma bagagem que conta muito nessa decisão. Quando você tem 20 anos, você olha para frente. Você não tem experiência, você não tem traumas, dores, história. Você também não tem o bom senso de reconhecer onde você errou, que é importante isso, né? Porque você, quando coloca a culpa só no outro, você se coloca numa posição muito confortável. Então, nessa fase que a gente está, essa bagagem, ela pesa muito. Ou ela conta muito. Pesar é uma palavra difícil, depois a gente pode falar sobre isso, mas ela conta muito. Então, quando você entra numa relação nova nessa fase que a gente está, você obviamente tem que olhar para frente, mas você não pode esquecer do que passou para trás. A tua experiência, né? O que você viveu vai contar. Exatamente, né? E cada um tem um. E às vezes, você acha que às vezes essa experiência você carrega para o novo relacionamento de uma forma positiva ou algumas pessoas carregam de uma forma negativa e por isso que às vezes as relações ficam tão rápidas, enfim. Porque às vezes essa dor é difícil, né? Você Sempre precisa curar, né? Eu Você nunca precisa vi curar. dor de amor ser fácil. É né? verdade. Mas a gente cresce, pelo pouquinho que eu entendi da vida, ou na dor ou no amor. Ou na dor do amor. Né? A dor do amor, ela inclusive é potencializada. Você cresce muito mais porque é uma dor difícil de administrar, é uma dor solitária, porque independe do que você converse com alguém, é uma dor sua, só você sabe o que você está sentindo. Então é muito difícil. E sobre essa questão, eu traço um paralelo que é meio bobo, mas talvez seja mais fácil de entender. Vamos para o mundo corporativo. Né? Imagina que você entrou numa empresa e você quer galgar degraus e chegar numa posição X. E você se matou, trabalhou uma louca para conseguir chegar nessa posição. E fez muito mais do que te pediam, e entregou, se doou, estudou, e abriu mão de muita coisa. E num dado momento, depois de um certo tempo, essa posição ou fecha ou não te colocam. Você está frustrada. E você vai para uma outra empresa. Aí você entra nessa outra empresa e você faz o seguinte, eu quero ter uma posição igualzinha ali. E você fala assim, eu não vou me doar. Eu já sei o que vai acontecer. Eu não vou fazer de novo tudo que eu fiz na outra empresa, porque quando chegar na hora de ser a minha vez, vão colocar outro no lugar. Então, você mesma passa a ser a sua maior inimiga. E aí, voltando para o relacionamento, é a mesma coisa. Então, não é a questão do que você passou. Né? Todos nós, não tem como você chegar aos 40, 50 anos... sem ter os ileso. Não tem como sem ter cicatriz. É impossível. É impossível, mas a questão você quer aquela vaga? É aquilo que você deseja? Não tem como você amar sem se jogar, não tem como você querer amar sem correr risco, porque se você começa a se proteger demais com base na história lá de trás, você não vai não enxerga que está numa outra empresa. Esse lugar é diferente. Sim. O que essa empresa pode querer de você é diferente do que a anterior quis. Por mais que o cargo seja igual. É isso. Quer dizer, né? O meu objetivo é ter um relacionamento duradouro. Bacana, mas você vai ter que, de novo, se despir dessa dor, se despir dessa vaidade, se despir dessa carapaça e se jogar de novo. Sim. Desculpa, não tem como chegar lá. Né? Porque só apostando que este novo local em que você se colocou, esse novo parceiro, essa nova parceira que você encontrou, é diferente do anterior. Agora, mas diante disso, tem aquela história que eu também acredito. Não sei se a Lu acredita nisso.
Quando você vai mudando, né? Então você se separou, aí você vai. Isso pode ser para namorado, casamento, enfim. E você vai para outros relacionamentos. Aquela frase, só muda de endereço, né? Porque não é que são os mesmos problemas. A gente vai botar a parte negativa aqui. Mas existem os problemas. E às vezes, o que não fez sentido lá atrás, às vezes é pior no novo, né? Então, por isso que muitas vezes a gente trava, na minha opinião. Você fala, eu vou começar tudo de novo, mas será que essa pessoa. Eu vou nadar e morrer na praia? Enfim. Porque. É que nem filho, né? Os problemas são sempre iguais. Se você pegar os pais, é tudo mais ou menos igual, as faixas etárias. Você acredita que o relacionamento também é assim, ou você acredita que é diferente? É exatamente o que eu falei ali atrás. É muito mais uma questão de mindset. Quer dizer, como você lida com o teu passado, né? Quando você olha para o teu passado, você se perdoou, você aceita a história que você tem. Aceitação é a É muito palavra-chave. difícil. Pode te falar uma É muito coisa? Eu tenho importante. 51 anos hoje. Eu aprendi isso a 2, com 49. A gente demora. Muito. E tem gente que vai chegar com 100 e não vai É aprender. verdade. Né? Ainda que a Então, gente está é aprendendo, isso. né? E é uma questão de mindset. Porque quando. E aí a gente tem que ter a humildade também de entender. Vocês nunca foram vilãs na história de ninguém? Claro que sim. É isso. E para o outro você é o vilão. Você hoje é aquela pessoa? Não. Você faria o que você fez lá? É isso. Então por que aquela pessoa até hoje, em 2025, carrega aquela versão sua e aquela dor de uma pessoa que nem existe É porque mais? parou no passado, ela não É isso. convive mais. Então é isso. Então você não, quando você olha para trás, você não aceitou a sua história e você não perdoou a si e a quem participou dela. Só que é ela que te traz a ser quem você é hoje. Sim. Sem ela, você seria uma outra pessoa. Aí vamos falar de problema. É claro que tem problema, né? Esse romance Netflix é Netflix. O dorama, o dorama. Aproveitando, eu quero fazer uma. Tô aqui na ponta da língua. Vai. Você falou assim, Seja romance, gentil, você lembra, né? Não, super. Então vai. É o seguinte, é que a gente tá falando de relacionamentos, novos relacionamentos. Tem um filme rolando que chama Amores Materialistas. E é muito interessante, não vou contar aqui, porque ela é uma agenciadora de casais. E ela faz entrevistas com homens e mulheres. Então, falando de exigências. Quando você pensa em alguém num novo relacionamento, você tem uma lista de exigências? Porque o filme é bem 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 essa, bem essa foca sátira, isso. né? Que a mulher fala, eu quero check. um cara bonito, bem-sucedido. Essa aí vai morrer O na homem praia. fala, eu quero uma garota jovem, corpão. Assim, tudo, sabe? Milhões de exigências. Como é que funciona isso? Pro homem, na visão do homem, você acha que os homens colocam essas exigências ou é uma coisa mais light? Eu acho que alguns sim, alguns não. A gente precisa entender um pouco o momento que a gente está. Nós somos a primeira geração de homens e mulheres que assumiram papéis um pouco diferentes. Totalmente. Né? As mulheres tiveram uma ascensão profissional e os homens tiveram enquadramento e alguns aceitam ou não. Mas essa nossa geração, quando começou lá atrás, a gente tinha 20 anos, a gente ainda era muito referenciado pela geração anterior, que era aquela machão, provedor e tal. Sim. E esse homem, eu quero separar um pouco esse tipo de homem, e que não tem certo ou errado, mas eu tenho que separar. Esse homem lá com seus 23 anos, ele abriu mão de uma vida da juventude, de sair de balada de mulheres e tal, e focou em trabalho, em carreira, em casamento e papapá. Ele chegou aos 50 anos sem viver uma experiência dos 20. E eu acho isso muito delicado, porque a gente tem que viver as fases da vida de forma muito intensa, porque senão fica uma rebarbinha ali E você vai querer viver. de algo não vivido. Então, talvez para esses homens que tiveram esse histórico e que não viveram a juventude, essa lista seja um pouquinho mais do que ele quer. Por quê? Porque ele vai querer sair com uma mulher talvez mais jovem, para viver uma experiência que ele não viveu, andar com um carro importado com teto solar para fora. Né? Vai virar um adolescente. E tudo bem, porque tem a tampa para essa panela, Sim. né? Mas existem outros que viveram a exaustão, né? Eu tive a grande bênção e paguei os preços por isso, porque nem tudo são flores, de viver. Eu fui criança ao extremo. Eu brincava de Playmobil com 16 anos. Hoje em dia, um moleque de 16 anos é um homem. É isso. Entendeu? Eu dei meu primeiro beijo na boca com 17 anos. Eu nem pensava, não tinha vergonha, sabe assim? Era muito diferente. E depois, mesmo. quando eu entendi como funcionava, eu fui também a exaustão. Aí abriu a porteira. Exato, né? Aí, aproveitou isso. as Então, fases da vida. É isso. Então, aí, para um homem com este meu perfil, quando eu olho para uma mulher, eu penso muito mais no que eu não quero do que no que eu quero. Olha só. Então, mas a gente saber o que a gente não quer é muito mais fácil do que saber o que a gente quer, né?
saber o que quer, realmente, é difícil, Eu não sei. Eu acho que todo né? mundo sabe o que quer. Eu acho que todo mundo quer um relacionamento que tenha paz, que não Sim, tenha cobrança, que tenha concordo. confiança, que tenha Companheirismo. uma cumplicidade. É, E a cumplicidade é importante frisar que a cumplicidade não é você enxergar no outro uma tábua de salvação. Que isso é um erro, Não, né? você Eu que se preciso de salva. alguém para resolver meus problemas. Não, meu Aí bem, já começa seus errado. problemas são seus. Mas conte comigo que eu vou estar ao seu lado para a gente atravessar esse deserto junto. Exato. Entendeu? Então, o que todo mundo quer, todo mundo sabe. Agora, o que você não quer, que é o que atrapalha você ter isso, que talvez seja o que essa bagagem que a gente tenha hoje aos 50 anos, 40 e tantos anos, nos favoreça. Quer dizer, você olha e fala, ó, eu não aceito mais, eu não quero mais uma relação que tenha mentira, eu não tenho paciência para ciúme, eu não É. tenho que me explicar sobre coisas tão claras, né? Eu não quero verdades veladas, eu não quero... Então, o que você não quer? Porque Sim, quando você entende essa limitação, você consegue trabalhar todas as ferramentas que você tem para chegar no que todo mundo quer. Porque o que todo mundo quer é a concordo. mesma coisa. só que a Concordo. gente está falando de pessoas aqui que têm discernimento, que já curaram muitas feridas e sabem, né, o que. Mas a maioria que a gente enxerga, né, e eu trabalho muito com pessoas, a Lu Também. também, elas não têm esse discernimento. Então, as pessoas às vezes preferem ficar com um cara ou uma mulher que tampa buracos, né? E para falar que eu tenho um namorado, uma namorada, uma pessoa, e mesmo que aquela pessoa não satisfaça, pode ser sexualmente, pode ser companheirismo, pode ser o que quer que seja. Então a gente tem que colocar aqui esse lado também da pessoa que não tem essa maturidade. Porque você tem, eu acho que eu também tenho, a Lu acho que também tem essa maturidade, mas tem muita gente que não tem. Como é que faz essa pessoa? Como é que é essa exigência dessa pessoa? Que não tem exigência, na verdade, né? Ela se condena. Não sei se você tem amigos ou pessoas que você conhece, por exemplo, homens, que também aceitam mulheres por estar com alguém, porque tem essa necessidade, que talvez seja uma coisa do passado, do próprio relacionamento anterior, sei lá, que carregou Quão sincero a gente pode ser? o quanto você Porque Quanto quiser. você algumas respostas quiser. são duras, né? São. Eu acho que depois dos 30 anos, a gente tem que parar de colocar a culpa nas outras pessoas. Tudo que acontece na sua vida após os 30 é responsabilidade sua. Então, uma vez em que você aceitou e escolheu se colocar nessa posição, você perde imediatamente o direito de reclamar sobre isso. Concordo. Então, deixa eu te falar uma coisa: se você aceita ficar nessa posição, é um direito seu, é legítimo, mas não atormenta todo mundo. Ah, porque ele isso, ah, porque ele aquilo, porque ele... Sai, Exato. sai. Ah, mas a liberdade é difícil. Então, aprenda a se aceitar, a conviver com você, faça uma terapia. Isso. Então, é muito cômodo dizer a pessoa é insensata ou é imatura. Cômodo, desculpa, as ferramentas estão aí. Então, se você toma uma decisão na sua vida, isso para qualquer coisa, você é responsável por ela. Não reclame por ela, Lógico. né? E sobre a maturidade, eu conheço, e vocês também devem conhecer, alguns casais de pessoas muito loucas, muito imaturas, e que são muito felizes. Não tem um modelo, E eu né? não acho que amor tem a ver com maturidade. Amor tem a ver com match. Com É, encaixar as É. garrinhas. É verdade. Tem a ver com encaixar com as É isso garrinhas. mesmo. E às vezes um cara muito louco encontra uma mulher mais louca que ele, ou uma mulher muito. E eles são tão felizes num universo tão doido, mas que eles são felizes e não interessa pra ninguém Eu aquilo. concordo. É o universo deles. Então, amor não tem a ver com maturidade, os dois terem que ser maduros. Porque tem gente que é muito doida e é muito feliz e tá tudo bem. Entendeu? E tem gente. Talvez, pode desculpa, falar. Ana, o amor tem a ver com, não com maturidade, mas o que cada um quer, né? É isso. É com o que você mira. Então, se os dois que te miram faz numa bem? vida louca. O que te faz bem? Talvez o que te faça bem não me faça bem. Exato. E o que é ótimo, porque a pessoa que te interessa não me interessa. E é isso, gente. E tem pessoas que potencializam, por exemplo, se a pessoa é muito tímida e ela se relaciona com uma pessoa mais expansiva, aquela pessoa vai complementam. puxar, Se né? complementam. E isso é muito legal. É isso. E eu também concordo que não existe um modelo. Eu acho que a nossa geração, e eu acho que isso é um grande problema, até para as exigências, a gente cresceu dentro de um modelo, e isso É. está enraizado na gente, é muito difícil você quebrar isso. Sim. Porque sempre você vai acabar. Parece que a gente sempre volta para aquele modelo. É uma coisa Parece que a gente tá impressionante. fazendo errado. É uma Isso. sensação de culpa, né? Não foi isso que me ensinaram. Não foi isso que me Exato. ensinaram. Isso. E que não funcionou, né? Porque no Não final é hoje tá isso todo que mundo separado esperavam igual a de gente. mim. Exatamente. Então, você
quebrar esses paradigmas, eu acho que é uma grande sacada. E a gente volta, como a gente sempre fala no Blá, o autoconhecimento. Por quê? Quando você sabe o que você quer, quando você se conhece, Sim. quando você sabe o que você não quer também, e convive com você muito bem, é gostoso estar com você mesmo, você não aceita qualquer coisa e você quebra esse paradigma e vai viver um outro modelo. Porque o amor não tem modelo. Não Talvez existe uma esse. caixinha. A gente cresceu Não existe assim. um padrão, né? Mas a Você gente faz o seu cresceu nesse sim, padrão, sim, sim. infelizmente. Luciano, quando a gente fala, você sabe o que não quer. Eu tô aqui pensando numa coisa que talvez não seja o que não quer, mas talvez seja o que para você não dá. Chegou ao limite. É, Você já viveu é aquilo. inegociável. Você tem isso? Tem Todo coisas mundo, para mim que são todo mundo tem. inegociáveis. Todo mundo tem. Como é que você convive com alguém que tem valores morais diferentes do seu? É É difícil. difícil. Acabou. É, Tá respondido. é. E aí, como isso tem 10, Ou que 20, tira a tua 30, paz, te inferniza. que aparece na sua casa 3 da manhã para ver se você tá lá mesmo, se É. você não mentiu que saiu. Ah, mas isso é coisa de. Acontece. Não, mas E não sei. acontece pouco. É Eu sei, verdade. então, isso que eu queria Você saber, entende? né? Visão Então, masculina. As mulheres são muito ciumentas? Depende da Eu acho que é mulher. ser humano isso, é né? isso. Tem homens que também são. E a gente volta sempre no mesmo ponto. Quer dizer, o quanto você tá bem com você. Porque o ciúme, muitas vezes, não sempre, é um sinal de insegurança. Claro. E se você tá inseguro numa relação, é porque tem alguma coisa ali que não tá clara entre vocês. Seja na confiança, Lógico. seja... Ó, acendeu uma red flag aqui. Isso aqui não tá bacana. E você não quer conversar. Então você começa a ter... Então o ciúme é muito mais uma consequência do que um fato. É E é do ser consequência de humano algo. também, de Então, cada é isso. um. Então não é homem ou mulher. É ser Né? humano. E tem gente que... Existe uma... Desculpa interromper você. Existe gente que lida bem com isso. E que entende que ciúme é uma forma de ser amado. É. Ela demonstra que Sente me ama porque ela falta. tem ciúme de mim. E adora, E o cara né? provoca o ciúme nela pra ter o ciúme pra ele dizer, ela me ama. E de novo, sou eu que vou dizer que tá errado? Se pra eles funciona, pra É a mim, dinâmica de cada um. pra É a mim dinâmica de é o cada modelo um. deles. E tá tudo bem, tá feliz. Não tá enchendo ninguém. Segue o jogo. É. Tá tudo certo. E objetivos de vida, Luciano? Como é que você enxerga isso? Vai falando que agora a gente já está numa fase. Com Porque 20 é uma coisa, a gente vai para qualquer é. lugar, aquilo que você falou, você olha para frente e tem uma imensidão azul. Com 50 já não é assim, Mas então, eu né? queria saber a diferença entre. Porque a visão da mulher, a gente, quando a gente tá olhando para um relacionamento, a gente tá pensando no. Até na velhice, né, Lu? Às vezes. Com 50, fala, poxa, essa pessoa vai ser Posso falar só? companheira. Vai ser companheira, Eu já não cheguei. vai, enfim. O homem pensa, o homem racionaliza dessa forma com a mulher? Eu não consigo imaginar um motivo pra alguém entrar numa relação sem pensar que ele vai ser pra sempre. Eu também. Então, Mas não talvez existe a curtição? O homem não tem essa coisa de mas mais ele não tá numa curtição? relação. Ele tá na curtição. Tô falando entrar numa relação, né? Porque entrar numa Porque quando relação... o homem entra numa relação, não dá para generalizar, mas quando ele entra é porque ele tá afim. Espero que É sim. diferente Eu da sim. mulher. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu estou sozinho, eu estou sozinho. Sim. Quando eu estou com alguém... Tem um compromisso, né? Não, no mundo não existe mais mulher na questão sexual. O mundo é homem. E não importa se é bonita, se é feia, o quanto assédio eu sofra, porque hoje o mundo tem essa questão também dessa mudança da mulher. A Tem. mulher assedia com uma certa agressividade até, e pouco importa. Não, é verdade, tá tudo certo. Conta um pouquinho pra gente, porque a gente escuta isso, mas a gente. Mas como assim a Posso mulher. beber uma água? Lógico. Como é que a Desculpa. mulher ela é Mas ele nem falou agressiva? dos objetivos de vida. Calma aí ainda. Ah, ele não então, respondeu. tô Né, porque finalizando. isso é uma curiosidade. Eu quero Deixa saber como é que essa guardado. Vamos mulher chegar lá, é vamos chegar louca. lá. Mas assim, então, no final das contas, quando um homem entra numa relação, assumir que eu estou numa relação, você subentende que ele tá ali de corpo e alma, que não tem mais ninguém, e que ele tá olhando para aquilo. E isso é para sempre. Agora, Mas os teus amigos também pensam assim? acredito que sim. Que Sim. estão numa relação, sim. Que estão no casamento, sim. Ninguém fica se você não pensar no futuro. Você tá fazendo o que ali? Não, mas tem gente que fica por causa de filho, Deixa eu te tem gente falar. que fica por causa de Então, financeiro. mas aí você tá falando... no casamento talvez. Você entendeu? O Ok, casamento vamos tem uma separar. nuance Você tem diferente toda a ali, razão. né? Vamos separar. Vamos falar então de relações. Mas eu também não entendo você ficar, ainda mais nesse mundo, como a gente falou agora, em que tá tão fácil. É fácil, né? Vamos ser sinceros. É humanamente impossível qualquer um de nós...
relacionamento, tô dizendo pessoas que a gente conhece, saírem à noite com a intenção de ir dormir com alguém e dormir sozinho. É impossível. Ainda que você precise ajustar um pouquinho a régua, é impossível. É Não, é verdade. verdade. Não tô É falando não verdade. Se absurdo. você sai com esse real. foco, né? Hoje tem uma conversa franca, a gente não começa. É verdade, É você tem isso, é razão. humanamente impossível para homem e para mulher. Se Então, você sair a fim de, é isso. Fala, você vai hoje é o encontrar. seguinte, vou É. passar o melhor perfume porque eu não vou dormir em casa. É É. isso. E você não vai dormir em casa, entendeu? É Pro verdade. Ou você homem, vai dormir em casa acompanhada. que seja, mas você vai dormir com alguém, seja homem, seja mulher. Então, é fácil. Quando você está numa relação, você tem que entender que você está numa relação e você tem que entender que com essa bagagem não tem sentido você estar numa relação, tudo que a gente já falou até agora, se você não vai se doar, se você não vai, se você vai olhar para a mulher ao lado, enfim. Mas eu acho que a forma como as pessoas tratam o futuro é diferente. Porque eu acho que talvez o homem ele não faça um plano e ele não sonhe e não visualize isso. Ele vive isso com a intenção de chegar ali. É mais o presente, você tá falando. Ele tem o mesmo objetivo que você, mas ele não fica. Ai, com É, a mulher 80 viaja. anos. Eu ando muito ai, homem. eu vou estar na. Eu vivo hoje. É, Então mas é a isso, maioria mas- das mulheres, elas ficam Então, mas- viajando. E também existem homens que viajam, né? Então é isso. Eu não sei se é uma questão do homem ou da mulher, é de cada um. Tem gente que planeja, tem gente que sonha aqui com 80 anos, vai estar passeando de mão dadas. Na praia. No calçadão de Cascais e o vento batendo o sudoeste. Não sabe o que vai acontecer até lá. Né? É isso, e tudo certo, tá tudo legal. Vai saber se vai ter dinheiro, né? Pra você chegar em Cascais com 80 anos, você vai estar andando. Mas tá tudo bem. Você vai estar andando. Exato, mas se pra você esse é o plano que vai te fazer chegar lá, Vai. É, o Vai. impulsionamento. vai! E o fato de eu não ter pensado nisso não quer dizer que eu não vou estar lá com você, se a gente conseguir chegar lá andando. Tá Sim. tudo certo. Entendeu? É uma questão de planejamento. Só isso. Não é querer ou não chegar. Porque se você não quer chegar. A gente tá numa contagem regressiva. 50 para frente, meu. Mas, Agradece assim, que está Luciano, acordado e vai. Então, se um tem se um não tiver objetivo plano. de vida que é, eu não quero mais morar em São Paulo, detesto essa cidade, quero morar na praia. E o outro detesta a praia, não quer morar na praia, e o objetivo dele é morar em São Só Paulo que até se amam. morrer. Só que Só se que se amam. Tem solução? Tem solução. Tem. Tem. Uma hora cada Na eu sua Eu visão. vou te fazer uma pergunta. Qual é a chance disso dar certo quando chegar o momento de decidir ir pra praia? Pera, eu não entendi tua questão. Vai chegar um momento em que isso Tem vai que ser uma tomar questão. decisão. Porque com 60 nós vamos. Aí tô com 50, tenho 9 anos para decidir. É. Tô com 52. Tô com 60. E aí? Eu vou pra praia. Eu não vou. O que você acha que vai acontecer ali? Alguém vai ceder. Se E o se não amor ceder? Se se for uma- valer a se- pena, Se for, então é aí que você tem que mostrar, porque assim, se for uma coisa que você acha, então não é inegociável. Se você acha que você vai chegar lá, Sempre tem uma negociação. então, se você acha que você vai chegar lá e você está disposta a renegociar, porque também se você espera que vai chegar lá e só ele está disposto a renegociar, é um certo egocentrismo, é lógico. né? Se você acha que o amor é o suficiente para você, ainda que você diga para ele que você não vai negociar, mas que quando chegar lá talvez você repense porque você não quer ficar longe, eu acho que você segue. Mas se ao longo desse caminho até os 60 você perceber que você não vai, é muito difícil, você fez uma experiência, né? Eu acho que aquele é o momento, por mais tarde que seja, de encerrar. Porque é o mais cedo que você tem pro resto da tua Ao vida. longo do caminho. É isso. Entendeu? Então, se são coisas que para você já hoje sabe que você não vai, de fato, não vou mudar, e você sabe que ele também não vai mudar, por mais que doa, termina amando. É difícil, né? Terminar amando, eu Termina- acho. Isso é É óbvio que é difícil, mas Nossa, eu acho Isso muito é difícil. difícil. mas- Então, aí é a parte racional. Você termina amando porque você já enxerga que não tem saída. gente, tentar evitar o inevitável. Você vai terminar amando daqui 9 anos. Se você realmente não for pra praia. Porque é aquela coisa, eu não gosto de colocar em caixinhas, né? Uma coisa ou outra. O meu relacionamento, eu namoro há 12 anos com o Raul, que mora na Argentina. Ao olhar das pessoas é uma loucura isso, né? E, assim, não chegou o momento dele vir. A gente tem um planejamento dele vir, não chegou o momento. A gente tá há 12 anos nesse caminho. E as coisas podem acontecendo devagarzinho, né? A gente também já se encaixou, assim, Dinâmica. nessa dinâmica. Mas assim, a gente se ama, a gente tá cada um num país, a gente tem línguas diferentes, a gente tem culturas diferentes. A gente tem Mas quando distância. você quer estar com a outra pessoa, não tem problema também a pessoa morar na cidade grande e o outro morar na praia. E se encontra. Existem as dinâmicas que você pode
Aí que tá, é sair daquele Da nosso caixinha. padrão. Ah, não, a gente tem que ir tudo juntinho pra praia. Daqui 9 anos. Não, senão a gente não vai. Não, vai você, a gente se encontra no final de semana. Se tá tudo bem pros dois, Não É, é? mas bem. aí os dois têm que ter uma visão É isso, os igual dois, de que os tudo dois. bem, a gente não vai morar junto, a Sim. gente não vai brincar de casinha, é Mas isso. quem ama, quem Isso são ama. objetivos de vida, é isso que eu tô falando. Mas quem ama, dá um jeitinho, você entendeu? A gente abre um pouco a É. cabeça. Porque você vai abrir mão de um amor? Olha, amar sem ceder não é amar. É, não É tem querer ser como. amado, Não dá você pra entendeu? não ceder. Né? É difícil terminar amando. Eu recentemente terminei amando. Mas naquele momento é o que eu entendi que era o que tinha que ser, Sim. entendeu? Mas, desculpa, posso fazer a pergunta? Por quê? É uma certa exposição, né? Mas assim, Mas não precisa falar por quê nos detalhes, não é isso. Eu quis dizer, foi objetivo de vida? Qual foi o fator, não, foi o modelo. o modelo O de modelo, né? relacionamento? A gente cede, as partes cedem. Eu acho que fizemos o nosso melhor e talvez esse melhor não tenha sido em alguns pontos Suficiente pra e vocês. tudo certo de novo, né? Para mim, né? Talvez não tenha sido. E tem uma frase aqui de um Eu ia filme que falar eu de vi, frase. que fala assim: o nosso relacionamento chegou até aqui, ele não conseguiu ir além. Então, o que eu vivi até aqui, eu fui feliz, por mais que a gente goste, queria estar com outra pessoa, mas ele não consegue ir além, né? Mas eu vou falar de uma E- coisa mais triste, quando ele falou, terminei amando já. Então, o amor não basta, né? Claro que não. Quando eu nunca esqueço, eu tinha uns 18 anos, uma amiga minha falou pra mim, Lu, não basta só amar, O amor, tem que dar certo. deixa eu te falar uma coisa. Tem que dar certo. Uma vez eu tive Isso é uma coisa, isso aqui nem Papai Noel, quando você descobre, dá um negócio, né? Horroroso. eu tive uma conversa uma vez. Não existe. Eu tive uma conversa uma vez com uma ex-namorada. O amor, ele é muito perigoso. O amor é muito perigoso. Eu acho, porque eu acho que Deus, ele errou um pouquinho nessa mão. Eu acho que você não poderia ser permitido amar antes dos 30 anos. A gente não tem maturidade para isso. Não tem nem com É muito 40, louco. 50 às Exato. vezes, Então, é isso. Mas sabia? tudo bem, mas você tem um mínimo de história ali para conseguir. A Pô, gente tenta ser uma equilibrado. pessoa de 16 anos que ama é um perigo. É Porque verdade. É um perigo. Então, o amor é suficiente? Não, porque o amor te coloca algumas vezes, e quantos casos nós não conhecemos, numa posição de refém. Você ama tanto aquela pessoa que não dá menor para você, menor bola para você, que você fica refém dela. Então, o verdade. amor sem amor próprio é muito perigoso. Então, mas aí que tá. Eu vou além. O que é amor, né? Você amar tanto uma pessoa que não te dá a menor bola. Hoje em dia eu penso assim, mas que amor é esse? Não quero mais isso pra Mas é mim. porque você chegou num ponto que você já Entendeu andou o e que eu já falei? Eu entendeu. não quero mais isso Com pra 20 mim. você conseguiria ver isso? Não, com 20 Mas a não, gente mas se eu já arrasta. amei desse jeito depois de velho, Ah, é? inclusive. Eu não. Não, é sério. Eu com daí- 18 já... Mas aí, Depois de velha. mas aí são as carências, né? Lu? Não é uma questão de carência, que eu acho que às vezes, gente, o amor ele é irracional. Às vezes Mas não, ele é. Óbvio Entendeu? Ele que é é. Ele é. irracional. Às vezes não sempre né? é. E tem que ser. É aquele negócio que... E a gente vai tem ficando que mais ser. velho, a gente vai racionalizando mais o amor. E é aí que você se limita. você não deixa Mas livre. olha a complicação, né? Não é simples. O difícil é aplicar isso. Mas o entendimento é muito simples. Então, se você se limita, você já vai amar mais ou menos. É uma meia boca. É. É um amor meia boca. Então, mas aí entra a tal da exigência, né? Porque antes de você se entregar, o coração dá aquela batidinha, tá? Mas antes de você entregar, você começa no check. É. Deixa eu te falar uma coisa. Que você... não funciona também, mentira. É. Quando você se apaixona, o check E outra coisa, né? O amor é um É. processo, né? É muito... Acontece. Mas é muito difícil esse negócio de amor à primeira vez. Se amar. Ah, vi e amei. Claro Né? que Então, não. Nem filho você ama. Quando você olha o filho, você não tá amando aquele filho. tem que Você tem que entender. passar, isso não é olhar. amor, Então, né? é um Isso tem outra cuidado. palavra. É cuidado. Então é Primeira isso. vista Então, é outra a primeira vista, palavra. então é um processo, né? É. Você vai, você vê, você curte, você entende um pouco melhor. Tem aquele. Eu não gosto da palavra jogo, porque eu acho que jogo é pejorativo, mas você tem aquela dança da sedução, que é uma delícia. Nossa, a melhor né? parte. É uma delícia. É. Nada que, na minha Mas opinião. cansa também, você tem que fazer isso a vida Não, inteira, Mas não é é né? ter que período. fazer, tem É que ser o uma coisa período, natural. Né? Então, mas é uma é. coisa natural que acontece. É gostoso. E aí vem a paixão. E a paixão te permite ceder. Entrar ou não Você no não vai amor. ceder sobre a tua vida. Ainda mais, né? Você tem filho, você tem trabalho, você tem família, Você tem. não vai largar tudo, né? Por causa de uma Obviamente, paixão. óbvio que não. Então, encaixar isso hoje em dia também é um outro desafio. É. Então, sem a paixão, você não está disposto a ceder. Você não vai ceder. É, E mas- aí, Lógico. quando os dois lados começam a ceder, você constrói uma história. Quando você constrói essa história, junto com essa paixão ainda acontecendo, aí você consegue
de fato ter um compromisso, você ter uma cumplicidade, e aí sim você consegue criar um sentimento que é amor. Qualquer outra coisa fora disso é um amor juvenil, entendo eu, paixão. é paixão. É É isso que você chama de paixão. amor. Que é uma delícia, gente. Não Mas chamo de amor mais. É paixão. Paixão então, é paixão. isso. Posso Amor falar? é construído. É isso. A paixão, Exatamente. Então, ela é à primeira vista. então é isso. E aí você fala, como é que uma pessoa consegue amar a outra e a outra? Porque talvez na sua construção você ou se doou mais ou enxergou na outra Fantasiou. pessoa muito mais um potencial dela do que de fato ela te entregou. Exato. E a gente faz isso até hoje. Todos nós fazemos. Porque nessa busca de querer estar com alguém, de querer ter essa companhia, de ter chegado lá na tal da promoção daquela empresa, você fala, não, ela fez isso, não, mas acho que não é isso, né? Eu vejo nela uma outra coisa. Ela tem um potencial de uma outra coisa. Ele tem um potencial. E você coloca na tua relação esse potencial Sim. nessa conta. Mas não é o que ele fez. Ou então você coloca na relação... Às vezes você não ama nem a pessoa, mas você ama o que poderia acontecer com esta pessoa. Que é um perigo. É É uma sua fantasia, né? É uma expectativa. fantasia, porque quando você está imaginando, não há realidade. Que é um perigo. Que é um perigo. Então, quanto antes você acordar, melhor. É E isso aí mesmo. é melhor você terminar amando. Aí te volta ao mesmo ponto. Mas é melhor terminar. Porque você está com alguém que não é o que você pensa que é. E que é uma questão de tempo para você cair num precipício. É uma questão de tempo. É verdade. É isso. Eu queria voltar aqui, então, para falar das mulheres que estão muito ousadas, digamos assim, mas falar também, e eu acho que está junto, a mulher hoje, ela está no mercado de trabalho, tem mulher que ganha muito mais que homem, tem mulher poderosa, né? Eu acho que nós conquistamos um local, um lugar, né? E está lá conquistado. Bom ou ruim, cada um faz a sua análise, mas a gente conquistou. Isso amedronta os homens? Será que as mulheres estão mais ousadas porque elas estão mais poderosas mesmo? Assim, no sentido de, eu já conquistei parte profissional, não sei o quê, agora eu conquisto. Como, sabe, um troféu, né? Alguma coisa assim. O que você acha, assim, a visão masculina sobre isso? Dá medo? Eu acho que para os homens, não. Para os meninos, independente da idade, sim. Por quê? Porque eu, como pai de 2 filhas, eu quero mais que esse mundo aconteça mesmo. Você tem 2 meninas. Tenho 2 meninas, eu quero mais que esse mundo aconteça. Né? E aí a gente volta um pouquinho na insegurança, né? Qual é o problema de uma mulher ganhar mais do que você, se para vocês dois está bom? Sim. Problema nenhum. Zero. Como funciona para você que vem de uma época em que a gente vivia num patriarcado, né? Como você enxerga isso hoje? Eu acho um ganho gigantesco. Mas, e aí complementando o que você me perguntou, eu acho que a nossa geração é uma geração que ainda precisa se equilibrar nisso. Porque para os dois lados existe erro. Porque existe ainda o homem enraizado naquilo que quando vê uma mulher ser mais bem-sucedida que ele quer competir com ela, ou ele quer diminuí-la, ou ele se coloca numa posição abaixo. Se sente humilhado. Então, isso é muito problemático. E o casal tem que conversar. Só que existe também, por um outro lado, que a mulher que conseguiu chegar nessa posição virou um homem. E ela coloca o homem na posição que ele tanto criticou que a mulher estava e joga ele para baixo. Né? E tem um lance que a gente tem que entender que todos nós... Eu tenho uma grande amiga que, aliás, é interessante vocês baterem um papo um dia. Ela chama Bruna de Lima. Ela é uma psicóloga que ela fala sobre energia masculina e feminina. Oh, legal. É super legal. Ela é espetacular. Aprendi muito com ela. Que são totalmente diferentes, né? Então, só que todos nós, homens e mulheres, temos a energia dois. masculina e feminina. E tudo certo. Que é o yin, tem o yin, não sei como é que é o nome? Yin e yang. E a questão é, num relacionamento, em determinados pontos, o homem tem que ter a energia masculina do homem. Concordo. Não no trabalho, no relacionamento. Até porque a mulher que vê um homem com uma energia feminina muito maior do que a masculina, e às vezes ela colocou esse cara nessa posição, perde o respeito por ele. Não admira mais. E aí é o começo do fim. Mas quando você fala assim, o homem ele tem que estar lá na posição masculina, nessa energia dentro de um relacionamento, isso é um pensamento. Não é ser machista, não é controlador, nada disso, mas o homem ser é homem. Então, o que é? Não é ser o provedor, ser o que domina coisas da relação, até sexual, de repente? Não. Não precisa dominar a questão sexual, porque, de novo, cada um tem um modelo, tem cara que gosta. Mas é assim, é muito claro numa relação quando você vê que o homem é a mulher. Ou tô falando algo absurdo? Tá certíssimo. É isso. E é isso que eu tô falando. É esse peso. É isso. Mas eu tô falando
a gente tem que separar o que é profissional do que é pessoal. No pessoal, é uma coisa animal para a mulher. Um homem, vou dar um outro exemplo. Um homem com uma energia feminina muito alta, ele fica, ai, você é tão linda, ai, eu te amo, ah, sai comigo. Ai. Porra, esse cara é o Crocs, esse cara é tesão zero. Crocs. Não é? Porra, esse cara é tesão zero. É verdade. É isso, ai, pelo amor de Deus. É. Ai, você é tão... Ai, ninguém não, vai te mas fazer é mais muito- feliz que é. eu. Mas eu quero entender Cara. uma coisa. Quando você fala disso, você fala de atitude. Também. Porque a mulher também tem que ter atitude Deixa eu te no falar uma coisa. relacionamento, Eu vou te falar. né? Tem que É um ter, equilíbrio. mas tem posição que é do homem, que ele tem. Eu Que você pode concordo. dividir. Eu concordo. Mas, pô, tem coisa pior que um cara sem pegada? Não tem. Não tem. Mas não estamos falando só de Mas- físico, né? Mas não é só isso. Na Mas postura, a pegada quer dizer muito a mulher, coisa. che- É a mulher chega em postura. casa e fala assim: agora vai ser isso, você tá. Eu, tá bom. Ah, tá bom. Meu bem, já fiz supermercado. Eu não acho que ele não tem que fazer supermercado. Mas esse, porra, que bacana. Olha o que eu comprei. Ó, vou cozinhar pra gente. É É a a forma. postura. É um homem. E também é uma mulher. E elas têm que estar lado a lado. Eu não acho que tem que estar acima. Não é isso que eu tô dizendo. Tem que estar lado a lado. E eles só vão estar lado a lado quando a mulher tiver o feminino dela acima do masculino e ele o masculino acima do feminino. E eles estão lado a lado. Porque se você inverte, você muda a posição. Eu concordo totalmente. E aí, quebrou. Quebrou. Então, e aí, de novo, eu acho que é uma questão de a gente encontrar. É super positivo, eu sou super favorável, eu acho super bacana, mesmo porque trouxe para o mundo corporativo uma nova visão, uma questão muito mais humana, um olhar diferenciado. E a gente teve muitos ganhos, mas nós estamos ainda numa fase de equilíbrio disso, porque é muito novo. Porque a mulher também ela se coloca nessa energia para Eu não vou poder falar se colocar. a mulher, mas existem casos em que ela não entendeu o ganho que ela teve como um ganho de uma posição de igualdade. Ela entendeu como um ganho que talvez eu vou me vingar de você agora. Olha o que eu sentia. Ou talvez, Você posso entende? te falar, talvez no inconsciente, para você se manter naquele ganho que você conseguiu no mundo corporativo, você tenha que agir assim na vida. Você se sente ameaçado o tempo inteiro. Isso é um ponto. Outro ponto é, eu não vejo problema nenhum numa mulher super mega bem-sucedida ser feminina em casa. É isso. Não tem mal nenhum, tá Eu- tudo certo. posso Eu te chego falar, em casa, sou mulher. Eu já tô na rua brincando de homem, entendeu? Eu tenho uma grande amiga, que ela me ensinou muito sobre o universo feminino. Eu fui criado numa casa com 4 moleques, então eu cresci naquele mundo com o universo masculino. E ela me ensinou, a paternidade, obviamente, das meninas me ensinou demais, e ela, uma conversa com quem eu bato papo para entender um pouco desse universo. E ela é uma mega executiva, super bem posicionada, um histórico, uma carreira maravilhosa, lá. Sabe o que ela me fala? Eu só quero ser amada. Eu não quero que me enxergue como... Como a A executiva É isso. fudidona. E aí, se encontraram. Tá tudo certo. Então, o fato dela querer essa posição em casa não a diminui ou não Lógico. prejudica, porque são papéis diferentes. Você acredita que hoje, se você é muito feminina numa relação, outras mulheres te criticam? Você vê que caos que a gente está vivendo no mundo. É verdade. Então, mas Né? o que Eu que não ela sou tem a nem ver com a sua feminista, relação? nem machista, tá? Eu acho que tá um desequilíbrio Eu acho que total. todo isso é extremista. É, entendeu? é um equilíbrio. Você não tem que ser nada. Você tem que estar. Tipo uma coisa, você é muito feminina na sua relação. Você tá feliz? Ele tá feliz? Não importa mais ninguém. Você tá submissa na tua relação. Aí sim, por uma defesa de amizade. Porque você tá amando. Se liga. Exatamente, você tá amando um imaginário. Aí sim. Agora, se para vocês esse modelo funciona, se ele tá feliz com isso e você tá feliz com isso, ninguém tem nada a ver. Concordo. Nada a ver, porque, posso te falar, com 51, eu não tô nem aí pro que pensam. Acho que a gente já Eu passou sou disso, muito né? sincero. Né? Tem Quando muita gente que não passou ainda, viu? Será? Uh, Não sei, tá viu? cheio. eu não tô nem também aí, não tô de nem verdade, aí. assim. Nossa, deve ter eu gente que me respeito olha e as fala, "Meu opiniões, Deus." mas pra mim. Eu conheço várias Ah, pessoas que estão mais preocupadas com o outro. Tô falando de Se eu- 50 a mais. Se eu tivesse preocupada com outro, Aliás, se eu não tivesse, saía eu de estaria casa. aqui. É, Porque É. provavelmente depois. Esse cara é babaca. Esse cara... É. Deixa eu falar, legal sua opinião. Esse cara lá atrás foi um cafajeste. Talvez eu tenha sido mesmo, desculpa. Mas era lá atrás, com 20. Hoje, com 51, eu não sou. Então, se eu tivesse medo dessa exposição, não estaria conversando É. com vocês hoje. Ninguém tem nada a ver com isso. Falar nessa liberdade, né? Hoje em dia, os casais estão mais, assim, as relações, que também é uma quebra de paradigma, estão mais liberais, assim, no sentido da mulher poder sair e viajar com as amigas. Não tô falando de sacanear ninguém, Super saudável. né? Tem uma mentalidade, o meu marido vai uma vez por semana jogar futebol, Super saudável. né? Como é que o homem enxerga essa liberdade? saudável. Ele sempre enxergou dessa forma, acho que é a mulher que não enxergava, Eu né? acho que o homem sempre pediu, né? Que ele sempre foi proibido de sair pro futebol, né?
Nossa, via de regra. essa palavra eu não consigo entender. Como é que alguém proíbe outra pessoa Eu, de con- algo? eu concordo. Isso não existe, Mas né, quando pra você mim. olha, quando a gente olha Eu para o mundo real, sei. é o que majoritariamente acontece. Tem muito. Então, e aí uma outra questão, né? Dentro disso. A nossa rotina diária nos permite muito pouco tempo livre, né? Você está sempre, você tem ou no papel de Verdade. mãe, ou de filho, ou de trabalho, ou de É. profissional, ou de irmão, ou de amiga, você tem muito pouco tempo seu, né? E aí você encaixa mais alguém aí. Se os dois não entenderem Exato. que você também precisa de um tempo seu Sozinho. para as duas partes, é um pouco complicado, porque fica sufocante. Né? Porque era o tempo que você tinha teu livre que você tem 100% para aquela pessoa. A não ser que os dois tenham essa característica, tudo bem. Se Então grudam. é uma coisa que tem que ser bem conversada. Porque você pode combinar. Então, ó, na terça-feira que a gente ia se ver, na próxima terça eu vou fazer tal coisa. Você também dá tempo da outra pessoa conseguir programar alguma coisa. Lógico. E funciona super E eu bem. acho que é legal, por exemplo, sabe, o marido deixa a mulher viajar com as amigas. Ela vem com outras histórias. Deixa. Ela Essa vem. palavra Infelizmente. É propriedade. É propriedade. Não é propriedade. É, né? Sim. Louco, Somos livres, louco. é Sim, mas a assustador. gente tá falando de um modo geral, é assim. É. Infelizmente é. Então, ele libera, né, a mulher pra viajar. Não, mas é assim, mas tem que mudar. Não, tem que Tem mudar, que mas a gente tá porque falando tem que de ser uma. visto de uma outra A forma. gente tá falando de uma realidade aqui. Quando essa mulher vai pra uma viagem, por exemplo, com as amigas, e ela volta, ela vem com outros papos. Ela vem Ela- mais leve. É isso. Não, Não, mas e passa- cara, vice-versa. deixa eu Com falar. saudade, É isso, de então, uma aí outra forma. E ela falou mal É de tão- você lá e tá tudo certo. Essa Ai, história de aquele cara, tá tudo deixar ou certo. não deixar é pura insegurança no relacionamento, não é nem na pessoa. É na coisa que os dois têm. Ou na posição, na posse, com domínio. Isso não é, né? É. Isso não é saudável. Pra mim não é. Mas talvez pra alguém seja. Pra mim, eu não vejo como saudável. Eu não vejo. O pessoal tá casando, os homens estão casando. Você vê, sabe que eu não vejo mais casamento? Então, eu ia perguntar isso, né? Os homens têm esse desejo ainda de casar, porque mulher não tem não, viu? Eu acho que a mulherada tá mais Não sei, Tranquila. eu acho tranquila nesse eu acho que é uma coisa sentido. muito particular. Não sei. Tem. Eu conheço pessoas que casaram a segunda vez. Casaram mesmo. Casaram, papel, mora junto, tudo certo. E são felizes assim. Pra mim, eu não me vejo casado pelos próximos 10, 15, pelo Mas menos. você acredita no casamento? Oh, claro que sim. E também acredito que ninguém case pra se separar. E por que você não se vê casado daqui 10, 15 anos? Porque a bagagem é outra. Né? Quando você casa a primeira vez, o que você construiu ali, se você conseguir levar, é muito mais fácil de você levar aquilo a vida toda do que você começar e tentar encaixar uma bagagem passada e mais uma nova. Pra mim, eu não tô dizendo que é o modelo correto. Tô dizendo pra mim. Por enquanto, também. Existe, tô falando, Pode 10, 15 mudar. anos. 10, 15 anos, porque minhas filhas estão 14, 15. Com 25, entendo. 30, ela não vai nem querer saber quem eu sou. Né? Que vai ter o filho dela, vai ter a vida dela e tá tudo certo. Então talvez seja um momento de ok. Neste momento, pra mim, não faz sentido. Você falar, se apaixonar loucamente, amar. Não, porque com base naqueles meus valores, hoje, pra mim, estar com as crianças, com família, com tal, isso é uma estrutura que eu ainda quero preservar por Você algum quer tempo. viver É isso isso, eu ainda quero agora, não viver um isso. casamento. O que não quer dizer que não encaixa alguém. Encaixa nesse modelo que também vai ser o dela. Entendo né? plenamente. Que eu também acho difícil, pra mim, e é uma questão pessoal, eu não me vejo me relacionando, posso pagar a língua, com alguém que não tenha filhos. Pois é. Eu não, pra mim. A Lu vive isso. Não, o que eu queria falar é o seguinte, que agora as coisas se amarraram. Você não se vê com alguém que não tenha filhos, e aí eu volto no objetivo de vida. Imagina como é que você pode se relacionar com uma pessoa que nunca casou, imagina uma moça de 30 anos que quer casar, quer ter filhos, e vocês se apaixonam, né? Vamos, hipoteticamente. Como é que resolve isso? Não resolve. Ele pode Então, ceder. no meu Um dos caso... dois pode ceder. Então, no meu alguém vai caso é ter que difícil ceder. porque não é alguma coisa que me atraia. Ah, que bom. Você A não vai dar primeira- muito Posso te foco falar uma pra coisa sincera? Eu não me... Então isso é uma exigência tua. É minha. Eu não sinto Atraído atração por jovens, por mulheres de menos de 40, jovenzinhas. 42 anos. Não me atrai. Você Porque... quer mulher, É. não menina. Mas é o meu gosto pessoal. E aí, por que a questão da maternidade? Quem tem filho, só quem tem filho entende o que é ter um Eu filho. também acho.
E por mais que a outra pessoa seja... E tem modelos que funcionam, tá? Não tô dizendo que... Meu tô dizendo... namorado não tem filhos. Então, ótimo. E funciona, tudo certo. Tô dizendo pra mim. Mas ele não entende como um pai e uma mãe entendem. É Isso isso eu que eu tô dizendo. E, concordo tem, com ele. e vou dar só um Não, porque parênteses. não sabe como É. é o sentimento. E assim, se essa pessoa critica, você fala, você tá criticando o quê? Não, Você não tem ainda filho. bem que eu Você tenho um nem namorado sabe que o que é critica isso. nada. Não, eu tô falando que tem gente que vai lá e Sim. bota o dedo, fala. Ah, Escuta, mas você sim. não tem filho, você nem sabe. De novo, eu quero falar por mim, pra gente não É. polemizar demais. Filho demanda muito. Pro bem e pro mal, porque às vezes ele tá, né, com 16 anos, tá numa fase de adolescência, de uma crise que te demanda uma atenção. Emocional E gigantesca. que naquele dia que você encontrar a pessoa, que era o teu dia, você fala, desculpa, eu não vou porque eu tenho que ter uma conversa com ele. E é prioridade, tem que... Pra mim também. tem que ser prioridade. Inclusive, se eu saio com uma mulher, já aconteceu, eu me relacionei por pouco tempo com uma mulher, e ela largava os filhos ao momento que fosse, se eu falasse, vamos sair. Mas com que os filhos? Não, estão sozinhos. Pequeno. Pra mim, aquilo já era um alerta de que, pô... Não. São E de valores novo, pra diferentes. mim, tá errado, tá certo? Eu não sei, não quero julgá-la. Não, Tô dizendo tá que pra mim... desesperada mesmo. E aí ficava eu preocupado. Com os filhos dela em casa sozinho. Juro por Deus. Aí eu falava assim, a gente saia pra jantar, eu falava, não, vamos tomar só um café? Porque eu tava tão nervoso que os filhos dela estavam em casa sozinhos que eu não conseguia relaxar. Você entende? Então, pra mim, é uma questão. É difícil, é muito difícil. Porque... E aí, outra coisa, a pessoa que não tem o filho, ela tem um tempo livre muito maior do que você. Sim, E ela é aí, disponível. mas você não sai comigo nunca. Não, todo o tempo disponível que eu tenho, eu tô com você aqui 2 vezes por semana. É a cada 15 dias. Então, são universos muito diferentes. Que às vezes funcionam, porque não tem um padrão. E às vezes não funcionam. Para mim, posso pagar a língua, porque, aliás, o mundo é assim, né? Quando você fala uma coisa, você paga. Mas é um modelo que não me atrai. Não me atrai. É que de repente você pode conhecer uma mulher que não tem filhos, que é super Deixa eu falar bacana, de que novo. abraça a história. É tudo uma questão de você abraçar. Então, e às vezes você tropeça em alguém que você se apaixona e quando você vê, puta, eu falei que não ia fazer isso, tô E fazendo. fiz. É isso. Sei. É irracional, falamos disso, é irracional. Com certeza. Mas dentro de um modelo de decisão racional do que eu quero, o modelo é esse. 40. Agora você veja, né? Os nossos filhos, nós estamos 3 separados aqui, né? Como tem muita gente que está separado, já dá um segundo, terceiro relacionamento. Os nossos filhos vão ter outros valores, né? Outra visão, né? De tudo isso, das exigências, de um monte de coisa. Eu acho que as relações elas vão mudar, elas vão mudando a cada geração, Sem dúvida. com outro olhar, uma coisa mais, até às vezes até mais leve. A gente leva, eu pelo menos, vou falar por mim, o casamento muito a sério. E para mim tem que ser assim. Tem gente que não leva tão Mas o que a é sério. levar a sério? Pô, é você se dedicar para aquilo e aquilo ser uma coisa extremamente importante para tua vida, né? Você construir uma história marcante que vá construir filhos e tudo mais. Agora, os nossos filhos que convivem com os pais separados, o modelo deles é completamente diferente dos nossos. É muito diferente, vocês não acham? É porque eles enxergam já outras realidades, né? Sem dúvida. Agora, eu não sei como que A eles gente vão leva namorado em crescer. casa, Não né? sei Quer dizer, que dorme em valores eles casa. vão ter. Imagina eu pensar na minha mãe levando um namorado em casa para dormir em casa. Eu não consigo visualizar isso até hoje. É, porque você nem visualizava seus pais separados. Exatamente. Né? É louco isso, né? Muito. É muito. Você vê como as coisas vão mudando. Talvez eles hoje tenham... Vamos voltar na história da bagagem. Eles talvez hoje com 16 tenham mais bagagem por referência do que a gente tinha. Muito lógico. mais. É isso, então a posição é outra. Agora, nada impede também, na hora que amar, meter os pés pelas mãos, porque isso é por ser uma coisa muito nova. Assim, né? A referência que você vê é diferente da referência que você viveu. Sim. Né? Então a gente vai ter que assistir um pouco. Eu espero que a gente esteja certo. Mas acho que a nossa geração é a geração que mais ficou confusa, né? Porque foi quando a mulher mudou o papel dela, o homem não entendeu bem o que eu faço agora, e tá tudo confuso. E aí bota aquela energia, você não desequilibra a energia. Né? Eu acho que desde que o mundo é mundo, o amor é confuso. Eu acho que ele vai seguir sendo pra sempre. O amor é confuso. E tá tudo certo. Acho que é parte e ainda do, os parte papéis do, sociais do também gostoso. ficaram confusos. Ah, sim. Juntou as duas confusões, entendeu? Mas eu ia te fazer uma pergunta. Por que você acha que o mundo está cada vez mais sozinho? Porque estamos. As relações estão mais... Então, por exemplo, tem um muita homem gente solteiro. que- Um homem solteiro, é. ele sai hoje, por exemplo. Sempre você sai pra curtir, mas pô, se pintar uma pessoa legal, é mais legal, não sei.
Enfim, Não você vê que é necessariamente. diferente o pensamento da mulher e o pensamento do Não homem. A necessariamente. mulher, ela vai curtir, muita mulher sai pra curtir, mas pô, se ela encontra um cara bacana pra ela, vai ser legal, né? O homem eu acho que já é mais livre, né? Ou não, nesse sentido. E aí, falando que a Lu, as pessoas estão realmente, talvez, não tem mais essa busca. A própria mulher não tem mais essa busca. Ela já se decepcionou muito. Você não Acho acha? que todo mundo se decepcionou. A mulher já não busca mais o príncipe encantado, eu Graças a Deus, acho. que deixa eu Porque falar, ele ele não não existe. existe. Aceita um sapo gordinho com uma barba grisalha que tá bacana. Eu sou Não legal, sabe tem, assim? Entende que é não isso que tem você vai ter, príncipe. meu bem. Não Mas a existe, gente, nossa geração né? cresceu vendo Disney. Desculpa. Isso não É. existe. Não existe. Príncipe Não existe a princesa Não. também. Não existe. Entendeu? A princesa hoje tá A como gente tem CEO de uma defeito. empresa. Ela tem E que, você fez o ela jantar tem pra que ser ela. homem de dia. É isso mesmo. Bom, nós temos que. Olha, gente, esse Nossa, bate-papo tá já- uma delícia, né? Mas a Nossa, gente. já- Eu queria terminar. Quem sabe o Lu não volta pra gente fazer outros Mó bate-papos. prazer. Eu queria terminar fazendo uma pergunta aqui para todos nós. O que pode tornar essa busca mais leve e prazerosa quando você está realmente querendo se conectar com alguém e nessa coisa que a gente falou das exigências, né? O que torna mais leve e mais prazeroso sem ficar no check, check, check? Eu acho duas coisas principais. A primeira é fazer essa paz com o teu passado, né? Você tá realizado com o que você viveu, entender que é isso mesmo e tá tudo certo, é o que te trouxe aqui. E a segunda, eu acho errado a busca. Eu ia falar isso. Eu acho que Não buscar. porque quando você busca, você se coloca uma obrigação que te causa uma ansiedade, Para de eu não, buscar. eu não busco nada. Eu quero muito. E se eu tropeçar, putz, vai ser o melhor dos mundos. E se eu não tropeçar, eu vou continuar indo pro Mercadão comprar coisa para eu cozinhar para mim, ouvindo música, indo na casa dos amigos, viajando Perfeito. e viver feliz. Entendeu? Agora, a busca talvez nos coloque uma pressão que te faça errar. Porque a primeira coisa que você faz, não conseguir mais nada, esse sapo aqui serve, né? É verdade. E você pega e põe no colo, tá errado. Se cobre. Eu acho Então, que a gente não para de, precisa nem responder. O Lu respondeu para de tudo, Mas buscar. né? a resposta dele é minha. Foi perfeita Ah, Fui a bem. resposta dele, porque Não, Finalmente. mas a busca eu ia realmente responder. traz a É uma ilusão. É uma pressão. Como que é a pergunta? Fala de novo. Eu tô sem O que óculos. pode tornar essa busca mais leve e prazerosa? A minha resposta seria parar de buscar. É isso. Aí. Não buscar. É isso. Não Relaxar. busca nada. E outra coisa, e viver o seu dia a dia, né? Ah, vou esperar. Não espera nada, vai vivendo, vai acontecendo, vai viver fazendo. o seu sonho. Uma hora vai cruzar. Eu gosto de, sei lá, de jogar squash. Vai jogar squash, eu gosto de jogar futebol. Não importa, vai vivendo. E Concordo. deixa acontecer. Concordo. Gente, ficou um recado bem legal, hein, do Luciano. No final, eu acho que é isso. A busca, pensa bem na sua busca, né? Porque a busca, talvez, você vai cruzar com um sapinho, que nem é um sapo que você deseja, mas você põe pra dentro porque É o que tem pra hoje. é o que Ou tem pra seja, hoje. investe a energia da busca em você mesmo, né? Isso. Vai É se isso. curtir E quando enquanto tropeçar em não alguém- tropeçar em É isso alguém aí. que vai valer a pena. É isso. Gente, a gente termina por aqui. Na sequência, a gente tem a Hora do Blá. Fica aí pra vocês assistirem, tá bom? Obrigada. Um beijo, Lu. Beijo. Obrigada, Muito Eu viu? agradeço, obrigada, obrigado. Xará. Obrigado. Agora chegou a hora do Blá com a Val, que está aqui com a gente. Luciano nos acompanha de novo. Val, a gente quer começar pelo fim. Fala um pouquinho sobre a tal da busca. Eu achei super. Nossa, você mandou bem, Luciano. Eu nessa ensaiei. Você mandou bem, porque é isso. Essa questão de não buscar, né, que você estava falando, não tem que buscar, né? Não é essa coisa. E aí, eu antes de entrar aqui, estava pensando o que realmente é importante, né? Quando a gente está 40 a mais, 50 a mais, é olhar para a própria história antes de encontrar alguém, né? Essa questão do autoconhecimento é super importante, porque a gente vem com tanta bagagem, a gente vem com tanto sofrimento, com tanto medo de repetir padrão, sabe? E já entra assim, ou algumas pessoas vêm também com crenças, né? Dizendo assim, ninguém mais vai me querer, eu não tenho mais idade. E tudo isso é simplesmente por conta do sofrimento. Eu acho que você falou bem em alguns momentos do podcast, aqui você falou bem dessa coisa de como as pessoas chegam, né? E você falou alguma coisa sobre a dor do passado, né? Não ficar na dor do passado, não perdoar. ficar, se perdoar, não ficar lá. E um relacionamento, principalmente quando se está num relacionamento, se sai de um relacionamento tóxico, é muito mais complicado, porque a pessoa sai muito destruída e sai pensando o que vai ser o próximo, né? Sai com muitas defesas.
Então, eu acho que a coisa mais importante é parar para se reconstruir, parar para olhar a própria história, fazer um autoconhecimento, entrar nesse processo que o Luciano falou tão bem do auto-perdão. Eu acho que não tem como você entrar numa outra relação toda cheia de paranoia, toda cheia de neuroses, medos. Então tem que. Eu costumo chamar isso de ano sabático, sabe? O ano sabático de relacionamentos. Você acha que todo mundo deveria ficar um ano sozinho quando Eu se não sei se é separa? bem um ano, né? Depende do time de cada um, Mas um mas eu acho que tempo. sim. Eu acho que esse negócio de emendar. Uma coisa na outra. Isso é que nem luto, né? Tem gente que não fica nunca sozinho, na Isso é. verdade. Toda separação implica num luto. Ah, todo De mundo? qualquer tipo. Toda separação implica num luto. E nós, seres humanos, não somos muito bem. Não nos relacionamos bem com separação. O primeiro trauma da gente já é o trauma do parto, que é uma separação da mãe. Brusca, Então, né? Também. Te arrancam do útero. arranca, É. né? Com aquela luz na Vamos falar cara, que também é tapa meio na brusco bunda, o negócio. já nasce, vai para a vida, já. É, Então, já acorda. pulmão a milhão. É loucura. Então, é luto. É luto, sim. Toda separação é um luto, seja do outro, né, de despedida do outro, ou um luto de si mesmo, de não ser mais aquela mesma pessoa, de ter que mudar isso, sabe? É muito doido, mas é muito importante parar para se. Que é o ano sabático. Ou É, o tempo sabático. Faz esse tempo sabático, esse ano sabático de Se para reconstruir, né? para se reconstruir, olhar para si, olhar, sabe, para as coisas que você deixou de olhar no tempo em que você estava compartilhando a sua vida com outra pessoa. Tem muita gente que se anula, né? Eu vi você falando Luciano, de essa coisa de não prestar atenção no outro, né? Ou de a mulher, o cara chega, a mulher fala, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz não sei o quê, né? Aquela ansiedade de promover o bem-estar do outro o tempo inteiro, e não olhar para o próprio. Então, é uma série de coisas que tem que ser avaliadas, analisadas. E quando uma pessoa se separa, ela começa a ter essa revisão em todos os lugares, o tempo todo. É. Então, ela está no mercado, ela fala, nossa, antes eu comprava isso. Agora... Podem falar que não, mas o tempo todo elas têm os critérios. Todo mundo tem os seus critérios e elas vão construindo ou desconstruindo alguns critérios. Aos 20, né, o nosso critério é bem outro. Né? Aos 30 é outro, e vai mudando e vai mudando. Eu acho que não tem que ficar, como o Luciano disse, concordo de novo. Ó, você deu? Ele hoje... Dentro. Não, foi muito bem. Eu concordei em Muito tudo bem. também. Nunca fui tão bem na vida. Eu também concordei em tudo. A experiência, né? Eu acho que a experiência traz essa coisa, realmente. Eu acho que não tem que ficar dando check, mas tem que, sim, saber o que se quer. Só que para saber o que você quer, você tem que, de novo, se conhecer bem. Né? Então, assim, quando a gente sai de uma relação que a pessoa que você estava era de uma determinada forma, sei lá, era tóxica de um jeito, e aí você sai da relação para o extremo oposto, vai dar ruim de novo. Ou mesmo que não seja tóxica, né, gente? A gente pode sair de uma relação que foi boa e que não Claro, deu certo. Claro. Difícil. Se você sai de uma relação que foi boa, Porque às vezes são Você aquilo que a gente mas às discutiu vezes hoje. Então vamos lá, você- objetivos você de sai de vida. time que está Não, ganhando, mas você às sai vezes do o time. Ele, Não, ele tocou nesse assunto. Terminar talvez com não tenha amor. sido traumática, né? Ah, sim, Eu acho é. que todo sim. mundo fez o que pôde e só não deu. E aí, eu acho que até uma forma de demonstrar amor você finalizar ali, porque dali para frente é muito claro que começa um período de discussão e que a coisa degringola. Então, é possível, sim, terminar numa Não, uma coisa terminar- Isso me boa. chamou a terminar uma atenção que ele relação falou. Comente bem, sobre isso. Terminar com amor. terminar Difícil, né? Terminar amando. terminar amando. Precisa de uma maturidade Sensacional. É Eu cortar a também carne, né? Nossa, mas- você precisa de uma espiritualidade nível Jesus Cristo. Ou racionalidade também. Precisa Você da terminar razão. uma relação porque você ama a pessoa, então você está terminando Você porque você se quer o ama bem também. dela, Não. você quer Você que ela se ama. seja feliz. Não, porque se você se ama e você ama aquela pessoa, você vai lutar para estar com aquela pessoa. Agora, esse nível de maturidade, assim, eu falo, a pessoa não está feliz comigo, né? A pessoa não me ama, mas eu a amo, então vou deixá-la aí. Mas eu vou Difícil, colocar uma né? frase Uau. aqui, de novo uma frase. Gostaria. Que vem do filme, inclusive.
Amores Materialistas, todo mundo deveria ver. Que tem umas coisas Vou muito assistir. legais lá de autoconhecimento, de você saber o que você quer e não ter vergonha do que você quer. Que é a seguinte, nem sempre o que você quer é o que você precisa. Aí eu encaixo com o que ele disse. Terminei com amor. Você entende? E terminar com amor não é terminar por amor. São duas coisas. Uma coisa é terminar por amor para deixar ela ir, porque ela vai ser mais feliz. Isso é uma coisa. Gente, Outra coisa é terminar com amor porque você entendeu que apesar de você amar naquele momento, vocês dois chegaram no limite do que vocês poderiam ceder. E dali para frente, ou muito você maduro. começa a aceitar o que para você é uma barreira, É isso. apesar de tudo que você aceitou, e ela também, ninguém está dizendo que não aceitaram, mas chegou um limite que um ponto específico ali, você se sentiu abandonado, você entende que não é o que você quer para o teu modelo, e você opta por deixar ir. de todo jeito dói. Óbvio que, nossa, Nossa, né? é dolorido, dói Óbvio que dói. pra caramba. E assim, é um lance de essa maturidade aí quando chega nisso, é muito raro, mas quando chega nisso é quando assim já se esgotou tudo que poderia ter sido feito dentro da relação. Então assim, ó, não dá mais mesmo, paciência, tal, mas dói. E geralmente a gente continua ali tentando, nadando contra a maré, sofrendo antes de chegar nisso. Tem que brecar a busca pelo outro e entrar na busca por si próprio, Que né? é esse momento que você precisa dar um tempo. Que precisa dar um tempo. Mas tem muita gente que não consegue, porque tem muita gente que tem medo da solidão. É. Ou tem medo sei lá, tá perdendo tempo, ou realmente tem dependência emocional também. Uhum. Então, assim, fica extremamente difícil. O fato é que, depois dos 40, o amor não é mais uma questão de urgência, e é uma questão de consciência. É. Né? Então, assim, ninguém tem mais aquela urgência por achar alguém e tal, mas quer uma coisa mais, realmente Legal. mais consciente. Repete isso, é legal. Depois dos 40, não é mais uma questão de urgência, é de consciência. Você está muito mais Excelente. em busca de algo que te preencha, é isso, né? Eu acho que nem é que me Não é preencha, né? Nem que me preencha, preencha, mas Que de faça algo sentido, de que... fato, Faça né? sentido. Cara, a gente busca companheirismo, não aventura, né? Não tem mais essa questão da aventura. Claro que pode fazer umas viagens aventurescas juntos, tal, mas não é isso. Não é mais aquela coisa do você falou um negócio legal, de novo. Ó, Ó, Luciano Terceira, hein? hoje- Vaticano, Vaticano, terceira hoje. Volta quando? não se procura alguém para salvar mais. A É tábua de lógico. salvação. Não é tábua de salvação. Nem para Agora homem, nem para mulher. é troca mesmo, né? É o que eu tenho para oferecer e que isso sirva para o outro, o que o outro tem para oferecer que sirva também. Então é uma troca, então é muito mais. Vocês podem achar chato toda essa coisa de maturidade, mas é legal pra caramba, É mesmo. né? Não tem aquela paixão que fica, ai, aquela Apesar da paixão ser intensidade. gostoso, né? Não é bom? Mas tem Então, que viver na adolescência, Não, né? eu não concordo com isso. Também Não, a não. gente. outra a gente bola Também dentro não, do também Luciano não. é Eu a não questão concordo. da adolescência cristalizada, que ele estava falando que ele não precisou, ele teve a sua adolescência, né? Viveu Longa. a sua infância, a sua adolescência e tal. Mas quem não viveu, vive depois, aos 50 anos, aquela adolescência cristalizada, que é aquele cara que está extremamente adolescente aos Sim. 50. É, mas é isso que eu quis Né, eu dizer. ia Não é até que eu usar não uma acredito imagem na aqui, mas não vou paixão usar. agora. Mas é que agora a gente não sente só a paixão. A gente tem um limite lá, a gente está mais racional. Não, mas a paixão agora, Nossa, ela eu- tem uma outra Exato, Qual característica. é a é. característica? Sei lá, cada um tem a sua. Mas fala assim, Eu, por exemplo, não me apaixonaria por um moleque, sabe? Então, assim, a gente vê mulheres mais velhas, o Odete Roitman, né, gente? Aí, que só tá na cata, novela. que só cata os moleques. Eu não me apaixonaria por isso. Por exemplo, eu acho lindos os corpos deles, maravilhosos, mas eu tenho meus filhos, então que são moleques, eu não vou ficar, sabe? Me dá uma coisa assim de. Mas o que me apaixona, né? São outras coisas. É um cara consciente, é um cara tranquilo. Assim, é muito importante para mim, por exemplo, não existe presença sem escuta. Então não adianta o cara estar do lado se ele não está te ouvindo, ou melhor, te escutando. Então, esse tipo de coisa que é apaixonante,
né? Depois de uma determinada fase da vida. Então, você não está preocupado mais com o corpo do cara, esse cara é lindo, esse cara não é lindo. Claro, não pode ser também um cara largado, né? Que não se cuida. Não, porque é saúde, né? né? A gente não tá falando de A saúde é estética. extremamente importante Lógico, nessa lógico. fase, né? Então, Você quer colocar mais alguma coisa que você escutou da nossa conversa, que você acha que é legal para as pessoas escutarem sobre algum ponto de vista? não, acho que das coisas que eu me lembro foram super bem pontuadas, sabe? Acho que o Luciano foi muito bem. Obrigado. Até tive que invadir aqui, viu, gente? Porque senão não iam deixar eu entrar para fazer a hora do A bar. grande conclusão é mais homens como ele pro mundo. Não, eu tenho vários defeitos também. Calma. Então calma. você volta. E qual Eu volto qual é o depois do seu defeito. defeito? Não, não vou. Você acha que vai ser fácil assim? Aí você olha naquela Não vai ser mensagem, fácil qual assim, é o calma. Meu É. Deus. Daí não tem graça. Na verdade, né? Mas Não, aí, não assim, vai ser ainda fácil falando assim. da paixão, queria fazer um comentário aqui. Eu acho que, assim, qualquer novo envolvimento, né, nova relação, envolve paixão. Não tem como. Né? Você tem que Sim. ter atração, você tem que ter aquela coisa da paixão, sim. Mas a paixão não se sustenta sem respeito nessa fase. Então, E na assim, adolescência se sustenta. não vai né? durar aqueles 2 anos que dura uma paixão normalmente, não vai. Então, se não tiver o respeito, se não tiver uma coisa, a paixão vai pro ralo rapidinho, né? Então, eu acho que, assim, esse é um tema muito bacana que foi falado hoje aqui sobre relacionamento, né? Depois de uma certa fase da nossa vida, de uma fase mais madura. Agora, o que eu quero dizer, que eu acho que é bem importante, é que é para ninguém desistir. Porque o que todo mundo faz, né, numa fase dessa, depois de ter passado por 1, 2 relacionamentos, sei lá, é começar a dizer, chega, Pendurar a chuteira. não quero mais nada, né? Não é Eu tenho mais uma para amiga mim. que falou, pendurei as chuteiras. Vou pendurar, não seria o caso de chuteira? Ela para de dizer. Vou pendurar as bolsas, sei lá, Essa sandálias. patilha. Vou pendurar. Não tem que pendurar nada, porque assim, agora é a melhor fase. Agora que é a melhor fase. Que é a fase que você está com muito mais conhecimento de si próprio, muito Ferramenta, mais né? experiência, muito mais. Então, a escolha muito provavelmente vai ser melhor. Né? As permissões vão ser maiores, né? Em todos os sentidos. A gente não se permite muito em algumas idades, a gente fica muito submetida, muito submissa, muito voltada à aceitação. E também para a gente mostrar que o homem não é o vilão, né? Às vezes mas nem o homem sempre. não é sempre nem o vilão, né? Porque quando se junta uma mulherada, é sempre Então. o homem que é o vilão. A gente tem que fazer o que ele falou também, olhar um pouco para nós, né? O homem é o vilão quando a gente permite Que ele seja o vilão. Então, a lógico. gente cria essa cobra, né? A gente acaba... isso foi uma das coisas que você falou também agora, está vindo, né? Tá vindo a minha lembrança. Que, assim, é a permissão que a mulher dá, né? Do homem ser mais isso ou mais aquilo. A mulher se torna uma mulher muito masculina, eu queria colocar esse ponto também. Quando ela entra com uma defesa forte, assim, de não poder acreditar em ninguém, de não poder, de não acreditar, de falar, agora tem que ser por mim, é tudo por mim mesmo. Então, ela fica muito masculinizada, né? E é ruim, é difícil quebrar isso nela. Sim. Depois que ela entra nesse mood masculino, para poder sobreviver nesse universo, né, é difícil quebrar, mas ela sente muita necessidade do lado mulher mais feminino dela. E aí cabe ao homem, né? Se for um bom homem, ele puxar esse lado feminino. É da lógico, mulher. é verdade. E é isso. Concordo. Muito bom. Vamos nos despedir cheias de vontade de falar. Isso, a gente volta depois com esse assunto. Obrigada, Eu viu? que agradeço. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Beijão. E a mensagem é: não desistam. Nunca. Não, Nunca. Never. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.